Olá galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, PES Concurso. Se você está vendo essa videoaula pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma nova videoaula. Se você está acompanhando pelo IGTV do Instagram, não esqueça de seguir o Professor Evandro para não perder aí também nenhuma nova dica para o teu concurso público. Esta videoaula é voltada para os professores de História que estão concorrendo aí uma vaga no concurso da Prefeitura de Teresina, que vai ocorrer agora no domingo. Então vamos aí ao que nos interessa, sem mais delongas. Vamos aí à questão de número 1 do concurso seletivo de 2019, é realizado pela NUNCEP para a contratação de professores temporários para Teresina também. Então vamos lá. Acompanhar os desdobramentos acarretados por uma troca de moeda no Brasil foi algo histórico e emblemático que afetou não só a economia, mas a vida cotidiana das famílias brasileiras. A implantação da nova moeda buscava equilibrar a inflação no período e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Ficou definido que o plano seria implantado em 3 etapas para evitar o congelamento de preços e o aumento da inflação, como ocorrera em tentativas anteriores. O presidente do Brasil, que implantou o Plano Real, foi. Então, todo esse enunciado, toda essa enrolação, para perguntar para você qual era o presidente do Brasil na época do Plano Real. O concurseiro desavisado, aquele que não acompanha as videoaulas do professor Evandro e nem as dicas do professor Evandro, pode aí cometer o erro de marcar a letra A, Fernando Henrique Cardoso, porque quando a gente fala de Plano Real, é comum as pessoas lembrarem do Fernando Henrique Cardoso, mas ele não está perguntando quem era o líder da equipe econômica do Plano Real. Ele está perguntando quem era o presidente do Brasil na época da implantação do Plano Real. Então a alternativa correta, vamos aí direto ao ponto, é a letra B. O presidente do Brasil na época do Plano Real era o Itamar Franco. Então não esqueça aí, Itamar Franco, tá certo? Então vamos aí para a segunda questão. A segunda questão a gente não vai comentar porque a banca do concurso ela anulou essa questão por não ter alternativa correta. Eu acho que deve ter tido algum recurso e ela foi anulada. Então, para a gente não perder tempo, nossas videoaulas não ficar muito longas, vamos comentar apenas as questões que não foram anuladas. Então, vamos aí para a questão de número 3. A partir da década de 1930, vislumbrou-se no mundo, especialmente na Europa, um novo cenário político no qual a relação dos cidadãos e as instituições de controle político sofreram uma sensível mudança. As populações camponesas deixaram-se de representar a maioria dos cidadãos, os processos de industrialização e urbanização foram de fundamental importância. Essa possibilidade de articulação e mobilização da população pode ser observada na ascensão dos sindicatos, greves e partidos de oposição que se mobilizaram frente ao governo. No entanto, aqui no Brasil, o governo Getúlio Vargas foi de fundamental importância para que essa mobilização se desarticulasse por meio de 2 elementos fundamentais: a propaganda e o controle. Sobre as leis trabalhistas, no governo Vargas podemos caracterizar. Então você, amigo concurseiro que já está em sala de aula, dando aula no 9º ano, ou lá no 3º ano, ou 2º ano para algumas escolas, deve estar aí discutindo e falando sobre Getúlio Vargas. Então vamos aí ao que nos interessa, que é a análise dos itens. O item 1 diz o seguinte: ao assumir o poder em 26 de novembro de 1930, cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e em março de 1931 é promulgada a primeira lei sindical brasileira. Seu objetivo era tornar as organizações sindicais de empresários e trabalhadores órgãos de colaboração do Estado. As regulamentações buscavam disciplinar, reconhecer e, ao mesmo tempo, controlar as reivindicações trabalhistas. O item 2. Em 1933, Vargas aprova a concessão de férias anuais aos trabalhadores de comércio e bancos, estendida mais tarde a outras categorias. Inicia-se a montagem da Previdência Social e proíbe o trabalho para crianças menores
de 12 anos. Em 1935, nova lei garantia a estabilidade no emprego, estipulando indenização aos assalariados demitidos sem justa causa. Então, analisando os 3 itens, nós podemos afirmar que o tanto item 1, 2 e 3 são verdadeiros. Então, dessas afirmações, a alternativa correta é a letra E. Item 1, 2 e 3 são corretas. Então, nós temos aí o Getúlio Vargas sendo conhecido como aquele que idealizou e que ampliou as leis trabalhistas. Agora, pela análise da questão, análise do enunciado, nós vamos perceber que ele não faz isso por bondade ou por ser um caridoso, né? Na verdade, ele, ao tempo que ele criava as leis e regulamentava o trabalho no Brasil, ele também conseguia controlar as manifestações e evitava aí a eclosão de movimentos de oposição ou de movimentos grevistas, porque ele implantava aí um certo controle sobre os próprios sindicatos, ok? Então vamos aí para a questão de número 4. Durante os séculos 16 e 17, a economia brasileira praticamente sustentou-se na produção do açúcar, sendo o Brasil o principal produtor mundial. Sobre a sociedade açucareira, podemos afirmar. Então, a questão de número 4, ele quer saber o que é correto sobre a sociedade açucareira. Mais uma questão longa de análise de itens. A atividade açucareira criou um tipo de sociedade que concentrou a autoridade nas mãos de senhores de engenho. Até aí, tudo bem, tudo correto. Este grupo formava uma aristocracia, mas não uma nobreza hereditária como a existente em Portugal. Então, o item 1 é verdadeiro. Apesar de nós termos aqui uma classe aristocratas, ele ainda não havia essa classe nobre, essa nobreza. A ideia de nobreza no Brasil nós só vamos ter lá no Império, né? Depois da independência, quando Dom Pedro I, para conseguir o apoio dessa aristocracia, começa a distribuir títulos de nobreza, esses títulos de nobreza vinculados à posse de terras, né? Mas título de nobreza só lá no Império. Até esse momento, a aristocracia brasileira é apenas uma elite aristocrata, mas não nobre como existia em Portugal. Item 2. Uma sociedade rígida e patriarcal era forjada tendo como base a produção de açúcar. A massa de escravos à disposição do senhor de engenho era um indicador de seu poder, marcado também pelos seus domínios territoriais. Então, item 2, 100% verdadeira. Quanto mais escravos tinha o senhor, quanto mais terras tinha o senhor, maior poder ele possuía. Então, o nome já está dizendo, é uma aristocracia. Então, o poder que advém aí da terra, do aristo, né, que significa terras. Então, vamos aí, 3. Havia também uma camada intermediária de pessoas que serviam aos interesses dos senhores, como trabalhadores assalariados, feitores, mestres de açúcar, purgadores e etc., agregados, moradores do engenho que pregavam serviços em troca de proteção e auxílio, padres, alguns funcionários do rei, alguns raros profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros. Então, item 3 também é verdadeiro. Então, a questão de número 4 está correto, item 1, 2 e 3. Então, a resposta correta aqui, vamos ver, letra E. O item 1, o item 2 e o item 3 estão verdadeiras. Então, vamos aí para a quinta questão. A quinta questão tem no enunciado um pequeno poema, uma música, na verdade, de autoria aí do Jorge Linhaça. Vamos ler a música em homenagem ao Almirante Negro. Em 1910, uma revolta eclodiu contra o flagelo das chibatas, nas belonaves e nas fragatas pelos oficiais da Marinha do Brasil. Insurgiram-se os marinheiros liderados pelo negro João Cândido, bravo gaúcho de função timoneiro, quando exaltaram-se os ânimos no encouraçados Minas Gerais, o marinheiro Marcelino Menezes foi condenado pelos seus oficiais a receber chibatadas 250 vezes, diante dos marinheiros demais. Então, vamos aí o que é que ele quer saber sobre os cartigos aí
infringidos aos marinheiros. Partindo da leitura do trecho do poema, o Almirante Negro destaca-se uma revolta ocorrida no Brasil, denominada de, pense numa questão fácil, uma questão direta, você amigo, concurseiro, você professor de história, vai marcar de cara, revolta da chibata. O texto fala claramente disso. Então esta revolta que surge aí contra os castigos sofridos pelos marinheiros, principalmente pelos marinheiros negros, foi conhecida como revolta da chibata. Sexta questão. Do ponto de vista econômico, podemos dividir a história do Brasil em ciclos, de acordo com a atividade econômica, principalmente de determinados períodos. Vale ressaltar que o nome do ciclo está relacionado à atividade ou produto, e isso não significa que em determinados ciclos não houvesse outros tipos de atividades. Qual desses produtos ou atividades promoveu a mudança econômica do Nordeste para o Centro-Sul no século XVIII? Veja que ele faz questão de indicar o século. Então, até o final do século XVII, início do século XVIII, nós temos toda a economia brasileira em torno da região Nordeste, com a produção açucareira. Com a crise da produção açucareira, vai surgindo novas atividades econômicas. Então, a atividade econômica que tira a atividade, o ciclo ou centro administrativo ou centro de produção econômica do Brasil para o Centro-Sul é a mineração. Essa mineração, inclusive, é causa da transferência da própria capital do Brasil, da Bahia para o Rio de Janeiro, ok? Então, letra B de bola. Vamos aí para a questão de número 7. Do ponto de vista político, observando que o processo de independência do Brasil não se desenvolveu por um amplo consenso da população, a natureza elitista da nossa emancipação política ainda foi ponto de partida para que diversas outras crises acontecessem no primeiro reinado. Além disso, vemos que a consolidação da independência custou a realização de gastos que já colocava nossa combalida economia em situação ainda mais delicada. Sobre esse processo, podemos afirmar que, sobre o processo de independência do Brasil, que é correto. A letra A diz, embora tenha sido de grave valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma e a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. Amigo, você pode até ler as outras alternativas, mas tudo indica que a alternativa correta é a letra A de aprovado, e aprovado é você que está ligado aqui no canal do Professor Evandro no PES Concurso. Letra B diz o seguinte: havia duas frentes políticas no Brasil, uma a favor de uma revolução republicana liberal abolicionista e outra conservadora, formada pela elite agrária. A solução era declarar a independência, mas propor mudanças radicais políticas e sociais na estrutura tradicionais. O movimento de independência do Brasil não vai ter essas correntes de grandes transformações radicais. Na verdade, o Brasil vai estar dividido entre aqueles que querem independência e aqueles que querem continuar dependendo de Portugal. Caracteriza-se por ter sido conduzido pela classe dominante que mudou o governo monárquico como garantia de seus privilégios, ter uma ideologia democrática. Não, nunca teve ideologia democrática, muito menos reformista. Letra D, instituiu a monarquia como forma do governo a partir de um amplo movimento popular. Não há amplo movimento popular. O povo viu o processo de independência sem entender nem o que estava acontecendo. Ele achava até que era propaganda de um produto inglês. Letra E, tendeu a seguir o exemplo da América Espanhola, quer dizer, da independência da Bolívia, Venezuela e Peru. Contou com grande participação popular. Não contou com grande participação popular. A independência do Brasil não contou com grande participação popular. Então, a resposta correta, letra A. A independência do Brasil, embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o que estava acontecendo. Então, letra correta aí, letra A de aprovado. Ficamos
Por aqui, esta é a nossa primeira videoaula de véspera para o concurso da Prefeitura de Teresina, comentando questões de história. Então você, amigo concurseiro que vai fazer a prova no domingo, ainda dá para comentar algumas questões até a véspera do concurso, tá certo? Continue ligado aqui no canal do Professor Evandro, se inscreva se não é inscrito ainda, deixe seu comentário, seu like, sua dúvida e o Professor Evandro terá todo o prazer de atendê-lo. E não esqueça do Conselho Universal do Professor Evandro, que é: estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.